Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre A Chave de Salomão. Esse livro foi escrito por Lon Milo Duquette, publicado no Brasil no ano de 2009 pela editora Pensamento, com 159 páginas divididas em duas partes. Bom, esse livro fala de uma série de questões básicas envolvendo tanto o universo da religião quanto o universo do esoterismo, do ocultismo, em especial algumas ordens específicas como a maçonaria e os templários e tudo mais. Então é preciso que quando você inicie a leitura desse livro que você tenha uma certa mente aberta e que também tenha um certo conhecimento, ao menos básico, sobre todo esse universo. Por quê? Ele não é um livro introdutório. O Duquette ele vai trazer uma série de informações sobre todo esse contexto envolvendo a maçonaria e a Igreja Católica, o cristianismo e tudo mais, e até o judaísmo. Então ele não vai se preocupar em ser introdutório nessa explanação dele. Então ele vai trazer uma série de questões e questionando muito das ideias que se tem atualmente ou que são ditas aí há milhares de anos sobre todo esse contexto. E se você não estiver familiarizado com o básico de toda essa realidade, básico eu me refiro a, por exemplo, um certo conhecimento bíblico. Vai ser necessário que você já tenha se desprendido um pouco da fantasia e das teorias conspiracionistas envolvendo sociedades secretas e tudo mais, especialmente na questão maçônica, porque muita coisa é dita sobre a maçonaria por pessoas que não são maçons e que estão mais interessadas em inventar maluquices e viver um mundo de fantasia no estilo Dan Brown e seus romances do que a realidade como ela é de fato. Então é preciso que você tenha estudado um pouco essa questão básica, né? Estudado, como eu me refiro, obviamente, consultando escritores sérios, não esse pessoal aí que fica falando esse monte de besteira, para poder entender o que o Duquette está falando, porque senão é bem provável que o que ele fale soe para você como pura loucura, como também teoria da conspiração. Mas a questão é que não é. Existe fundamento nas coisas que ele está falando, obviamente ele é muito honesto quando ele fala que aquilo que é suposição dele e aquilo que é de fato conhecimento histórico, científico e tudo mais, mas, repito, é interessante que para ler esse livro você tenha um certo conhecimento básico, tanto sobre a questão cristã, a história do cristianismo e Bíblia, e sobre a realidade que envolve o mundo das sociedades secretas, em especial a maçonaria, que é a sociedade secreta ou a ordem, como também nós nos referimos, a qual ele trata nesse livro. Além disso, esse livro foi escrito por um maçom, que é o próprio Lon Milo Duquette. E já na introdução, na primeira parte, esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte ele vai se ocupar mais em falar sobre a questão tanto da biografia dele quanto da questão histórica envolvendo o cristianismo e a maçonaria e os templários. Então ele vai fazer uma mistura desses elementos durante essa primeira parte do livro, nos seus diferentes capítulos. Ele vai ficar num vai e vem nessa explanação, e é uma coisa meio confusa, então esse também é mais um motivo para que você tenha um conhecimento prévio sobre tudo isso, porque como ele vai misturando as coisas nos capítulos, então ele começa, por exemplo, no primeiro capítulo falando da entrada dele na maçonaria, aí depois ele no segundo, estou dando um exemplo, tá? E aí no segundo capítulo ele vem falando sobre a relação dos templários com a magia. E aí no terceiro ele volta e fala sobre a infância dele na Ordem de Molay. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas só para você ter uma noção de que ele fica nesse vai e vem descritivo e argumentativo. E aí então esse é mais um motivo para que você tenha então esse conhecimento básico, porque senão vai ficar confuso, vai ficar perdido no que ele tá falando e vai achar tudo uma pura loucura e uma confusão. Ele é uma figura bastante conhecida dentro do meio esotérico e tudo mais, também dentro do meio telêmico. Não é difícil encontrar os livros dele espalhados por aí, etc. Mas, bom, isso daí não é o que mais importa. O que mais importa é, ele está falando sobre maçonaria e ele é um maçom. Então isso é um ponto importante, porque muitas vezes você vai encontrar por aí pessoas que não são maçons falando sobre a maçonaria. E geralmente essas pessoas inventam coisas ou têm uma interpretação religiosa / cristã, leia-se cristã na nossa realidade aqui, né?
Então, em geral, essas pessoas pegam a ideia cristã para julgar essas sociedades secretas e etc., especificamente a maçonaria. Então existe essa guerra, entre aspas, esse conflito, muitas vezes, entre cristãos e maçons, apesar de muitos maçons serem cristãos, né? Mas, em especial, os protestantes e tudo mais, eles têm uma série aí de canais, etc., com essas ideias conspiracionistas e tudo mais, falando que a maçonaria domina o mundo e blá blá blá. E é curioso pensar nisso, né? Porque, por exemplo, uma das forças religiosas mais poderosas que nós temos no Brasil é justamente uma igreja evangélica. Então, quer dizer, eles acusam muitas vezes sociedades secretas de serem super poderosas, mas você vê tanto a força dessas denominações protestantes no campo religioso mesmo, né, do quanto eles são imponentes, do quanto eles conseguem ganhar dinheiro através dos seus fiéis e até mesmo dentro da questão política. Então, hoje em dia, você não vê tantos maçons, por exemplo, atuando politicamente, coisa que já aconteceu bastante no passado. Mas você vê evangélicos, por exemplo, dentro da política tentando influenciar leis e modificar a estrutura democrática e laica do país e tudo mais. Então é interessante observar esse ponto, né? O quanto eles acusam, muitas vezes, nós que somos membros de sociedades secretas e tudo mais, mas que na verdade eles é que de fato detêm um poder que é usado de uma maneira assim muito perigosa dentro do contexto e do conceito daquilo que é democracia e da laicidade estatal e tudo mais. Então, é preciso ter isso em mente também quando a gente fala desses temas de sociedade secreta e tudo mais, de teoria conspiracionista, sobre quem está apontando o dedo. Quem é, afinal de contas, quem são essas pessoas que ficam apontando o dedo numa espécie de psicologia reversa, né, para desviar a atenção deles próprios, quando na verdade eles é que estão mudando a realidade do país e do mundo. Então esse é um ponto interessante a se observar. Isso não tem a ver com a questão do livro, mas eu estou ressaltando aqui porque tem a ver com todo esse universo que envolve a questão maçônica e sociedades secretas e teorias conspiracionistas e tudo mais. Bom, então ainda nessa introduçãozinha básica aqui, é preciso que se saliente que, primeira coisa, sociedades secretas são diferentes na sua estrutura e nos seus objetivos. Isso tem que ficar muito claro sempre que você estiver falando de sociedades secretas, ok? Ou que você pensar sobre sociedades secretas, ou que você for estudar sobre sociedades secretas. Porque a maçonaria não tem necessariamente os mesmos objetivos que a OTO, que a AA, que uma série de ordens que existem por aí, que são os montes, que existem os montes, e que têm objetivos diferentes, porque tem fundamentos históricos diferentes. Então, na primeira parte desse livro, que ele chama de O Segredo de Salomão, no prólogo ele chama de Criptos. Ele vem falando sobre uma obra de arte que tem esse nome, carrega esse nome Criptos, que fica localizada na frente da CIA. É uma espécie de tubo de metal grande, todo letrado, todo cheio de letras, totalmente criptografado, e foi feito pelo artista James Sanborn. Então ele fica ali na entrada da CIA, até bonito. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo um link que traz um pequeno documentário, acho que tem 10 ou 12 minutos, falando sobre essa obra de arte e do quanto as pessoas têm se empenhado durante anos na tentativa de decodificar essa obra de arte. Mas até onde eu vi, isso ainda não foi completo, eles decodificaram parte. E, bom, nesse documentário fala sobre isso. Infelizmente eu não achei esse documentário com legenda em português, então ele está todo em inglês. De qualquer forma, o começo dele já mostra a obra de arte, então dá pra vocês verem. Bom, o que eu fiz nesse livro então? Como o Duquette ele fica nesse vai e vem de falar de uma coisa aqui, depois falar de outra coisa lá, e depois voltar para essa coisa aqui, etc, e misturar tudo, biografia com história, com suposição e tudo mais, eu tentei organizar a coisa numa sequência lógica para ficar mais organizado. Então ele fala sobre a questão da entrada dele na maçonaria, né? Na verdade, ele foi orientado pelo pai dele, que era um maçom, já bastante condecorado, a entrar na Ordem de Molay, porque na época ele era muito novo e não podia então ingressar na maçonaria ainda. Para quem não sabe, você só pode entrar na maçonaria a partir dos 21 anos, e então existe uma pré-ordem, entre aspas, porque não necessariamente quem é maçom foi de Molay um dia e nem necessariamente quem é de Molay vai ser maçom um dia. Mas existe essa ordem, que é uma ordem para garotos abaixo dos 21 anos,
que se chama Ordem de Molay, e serve como uma espécie de preparatório, né, para a maçonaria. Mas repito, uma coisa não necessariamente está ligada à outra. E assim como existe a Ordem de Molay para os meninos, existem as Filhas de Jó para as meninas. Então são duas ordens para adolescentes, e que ele então entrou na Ordem de Molay, e que ele ficou encantado com aquelas histórias, a maldição que o Jacques de Molay teria jogado no momento de sua morte. Então esse é um dos pontos que há de se frisar, do porquê eu falei aquela coisa é preciso ter um conhecimento prévio antes sobre as coisas que ele está falando aqui, porque existe essa história de que Jacques de Molay, que era um templário, etc., teria no momento, quando ele foi mandado para a fogueira para ser morto, para ser queimado por Felipe Belo e Clemente, porque Felipe Belo queria entrar na Ordem Templária, mas eles não aceitaram a sua entrada lá. Então houve todo um movimento ali para que os templários fossem destruídos, etc. E aí por isso da origem do dia de sexta-feira 13, onde teriam-se então uma das possíveis origens, tá? Do dia da sexta-feira 13, que é então o dia que os templários teriam sido mortos, né? A Ordem Templária teria acabado. Essa é a história que se conta. Okay? E nesse momento que o Jacques de Molay, que era então líder dos templários, estava para ser morto, ele teria jogado uma maldição em Filipe o Belo, que era o rei então que teria iniciado toda essa conspiração por vingança. Esse é um conhecimento que você tem que ter prévio para entender o que ele está falando, e por isso que eu ressalto essa questão. Bom, e aí passados alguns anos ele foi então elevado ao grau de mestre maçom e tudo mais, e ele falou que quando ele entrou na maçonaria ele já sabia a dificuldade que ele teria em lidar lá dentro com o tema de magia, porque eram muitos homens velhos e muitos daqueles homens não estudavam esse tipo de assunto. Então esse é um elemento que tem que se ter em mente também, que eu destaco lá no começo desse vídeo, que é justamente essa questão de que a maçonaria é uma ordem de corporação de ofício, que ela tem um início como um grupo de trabalhadores. Maçom significa então pedreiro. Então quem eram os maçons da Idade Média e tudo mais? Eram os construtores, eram os arquitetos, pedreiros, engenheiros e tudo mais. Lembrando que nessa época a gente não tinha esse formato de sociedade, com escolas e tudo mais. Então as profissões elas eram aprendidas através dessas corporações muitas vezes. E você tinha um contexto de segredo, por quê? Por causa da questão da concorrência também, né? Então, muitas vezes você tinha aquela coisa, por exemplo, eu sei fazer uma determinada coluna, você sabe fazer uma outra coluna. Então, como essa coisa dava muito dinheiro, né? As grandes catedrais e tudo mais, as construções desses locais e etc. Então, eu trocava esse tipo de informação contigo. Eu sei fazer uma coluna nesse formato, você sabe fazer uma coluna no outro formato. Então a gente trocava essas informações e mantinha aquilo ali em segredo entre nós mesmos e etc. E isso não tem nada a ver com magia, correto? Então, toda essa ideia que as pessoas têm de que os maçons fazem magia, etc., é uma ideia conspiracionista errada, né, que não tem a relação com a realidade. Por quê? Ordens ou sociedades secretas que falam sobre magia são ordens mágicas. São sociedades secretas mágicas, são sociedades secretas de magia. Então você vai ter ordens de corporação de ofício, ordens de cavalaria, ordens universitárias, ordens disso, ordens daquilo. Ordem é o mesmo que sociedade secreta. Então você tem uma série de tipos de sociedades secretas ou de ordens, cada uma objetivando coisas diferentes. Então uma ordem de magia ensina o quê? Magia. A maçonaria ela surge como uma corporação de ofício, mas hoje ela não é mais isso. Então ela se tornou simbólica. Então todos aqueles elementos que eram práticos no passado, o cara era de fato um construtor, hoje virou toda uma questão filosófica. E hoje a maçonaria objetiva o quê? A questão filantrópica, de uma maneira geral, né? Mas ela um dia já foi palco de questões políticas, então você vai ver nos livros de história e até atualmente retratado em algumas novelas, a influência que os maçons tiveram em grandes revoluções, em mudanças de governos e tudo mais, porque ela também servia como centro de reunião política. Hoje em dia isso diminuiu bastante, né? Quase que
não acontece mais, você não vê mais essa influência dos maçons, ao menos não diretamente nessas questões políticas, mas historicamente existe essa relação. Então ela tem um início lá como corporação de ofício, num segundo momento ela se torna uma ordem política, né? E agora, nos tempos atuais, ela virou uma ordem simbólica, filantrópica e tudo mais. E aí o Duquette vem ressaltando isso, né? Que ele era um indivíduo interessado em magia, sempre foi interessado na questão esotérica, e que ali ele saberia que encontraria uma certa dificuldade para lidar com esses assuntos, porque esses indivíduos que estavam lá não eram interessados em nada disso. Também que a questão própria templária, então existe essa ideia, né, de que os templários, quando foram lá destruídos por Filipe o Belo e pela Igreja Católica e tudo mais, eles teriam então se misturado aos próprios maçons, e por causa disso a maçonaria teria ganhado esse teor mais místico. Por quê? Existe lá a ideia de que os templários, quando saíam, e aí a gente está falando da questão das cruzadas e tudo mais, né, que nós falamos aqui inclusive no vídeo da Bruxa de Évora, por alto, eles saíam da Europa e iam para a Terra Santa. E nessa busca existe a ideia de que eles teriam encontrado em ruínas, etc., certos conhecimentos mágicos, né? Os textos de Salomão e tudo mais, os livros de Salomão, e eles teriam então, e uma série de outros conhecimentos, que revelariam uma série de segredos místicos e mágicos sobre o mundo ocidental. E aí começa toda essa questão especulativa, né, de que eles teriam voltado e trazido toda essa ideia, todo esse conhecimento e tudo mais. Então aí depois eles são destruídos, então eles se misturam aos maçons, e aí os maçons mudam um pouco a sua estrutura, porque aí ganharia esse ar místico e tudo mais. Unido a toda essa questão, existe a ideia de que os maçons são herdeiros do próprio Salomão, que eles teriam ajudado a construir o templo. Então, o que é dito é que lá no começo da maçonaria, aqueles primeiros construtores, etc., eram então os construtores do Templo de Salomão e tudo mais, e que esses maçons que existem hoje são herdeiros daqueles maçons do Templo de Salomão, que por isso os conhecimentos secretos estão ocultados dentro da maçonaria. E aí, quando os templários foram destruídos, eles que traziam então esses conhecimentos da Terra Santa, há muito perdidos, teriam se misturado novamente aos maçons, e aí geraria então todo esse conhecimento secreto que está ocultado, ou estaria ocultado dentro da maçonaria. Mas então, qual é uma das ideias que Duquette traz em relação a todo esse contexto, envolvendo os templários, a maçonaria e tudo mais? É que provavelmente os templários não encontraram nada disso, que na verdade tudo isso não passe de pura lenda. E esse era o grande segredo então que eles mantinham e que fazia com que a igreja os temesse. Por quê? Se todo o contexto envolvendo o cristianismo e as suas origens, neste caso o judaísmo e a questão de Salomão e Davi, se tudo isso for lenda, se todas essas personagens nunca existiram, então o próprio cristianismo corria risco de ser taxado como uma grande farsa. E se os templários detinham esse conhecimento, e lembrando que os templários eram uma ordem muito poderosa na época, porque eles detinham muito dinheiro, então a igreja temia eles também em função desse tipo de conhecimento. Então, o que o Duquette sugere, afinal de contas? Que a destruição dos templários ocorreu em função do medo da igreja de que eles revelassem então esse grande segredo para o mundo, de que tudo isso não passasse de pura lenda, que Davi, Salomão e grande parte dos indivíduos do Antigo Testamento nunca existiram, e que a Bíblia então é uma grande farsa, uma grande mentira. Aí ele fala assim na página 62: os reinos de Davi e Salomão são fábula, não história. A ideia de 12 tribos distintas de filhos de Israel com um passado que remonta ao século XIII, antes da Era Comum, é provavelmente um conceito engenhoso fabricado no século VI, antes da Era Comum, ou depois, para fornecer uma identidade cultural e religiosa aos descendentes de um agrupamento diverso de pessoas sem nenhuma memória cultural. Pessoas cujos ancestrais vieram de 12 ou mais regiões, conquistadas por Nabucodonosor. Pessoas cujos ancestrais foram reunidos pelos acasos dos acontecimentos do mundo e que um dia tiveram que ser transferidas e reassentadas,
quando a Babilônia caiu em poder dos persas. Por ser uma área sem a defesa de uma presença militar ou política unificada, a Palestina era uma terra natal perfeita para esse reassentamento em massa. Bom, então o que ele está falando aqui? Que exatamente isso, né? Que toda essa história de que Davi, Salomão e todos aqueles indivíduos do Antigo Testamento e etc., eles nunca existiram, eles são pura lenda, eles não têm registros históricos, muitos deles, né? A maioria deles não tem registros históricos e tudo mais, então eles não passam de invencionice de um povo que precisava se unificar, precisava de uma identidade cultural. A gente vê, isso pode soar meio absurdo para algumas pessoas, mas isso acontece até os dias de hoje, tá? Você vê, por exemplo, alguns movimentos atuais, o que eles fazem? Eles tentam criar uma identidade unificada. Eu vez por outra eu sou confrontado por essas pessoas em específico, por essa questão étnica, né? De falar sobre negro e tudo mais, de que o povo negro e tudo mais, etc. Como se essa questão no Brasil fosse uma questão única. Como se, por exemplo, todo mundo que tem melanina na pele fosse descendente de pretos, de africanos. Quando na verdade o que nós temos é uma mistura étnica muito grande aqui no Brasil, né? Então nós temos, por exemplo, além de africanos, nós temos índios, né? Indígenas. Então, quando eu falo, por exemplo, às pessoas que eu sou descendente indígena também, e de brancos também, as pessoas me olham meio com a cara estranha, né? Porque elas acham que eu sou filho de descendentes africanos, como se essa fosse uma realidade comum no Brasil. E não só isso, sobre a própria questão cultural que nós temos aqui. Então, a questão do samba, a questão da capoeira. Veja que, por exemplo, a capoeira é dita como sendo uma coisa de pretos, né? Mas a música mais conhecida da capoeira é aquela Paranauê. E o próprio nome capoeira é indígena, é tupi. Ou seja, o nome capoeira é tupi, a música mais conhecida é em tupi, e as pessoas falam como se isso fosse uma coisa exclusivamente de pretos. A mesma coisa sobre o samba, né? Que tem uma série de instrumentos que são instrumentos europeus, a própria formatação do samba é influência europeia também. Então, todo esse contexto caracteriza uma mistura. E por que alguns grupos eles tentam criar essa unificação? Porque eles querem criar uma identidade étnica, como se fossem unificados num único ponto, como se tivessem tido uma única origem. Mas é mentira, isso não é verdade, né? Então a mesma coisa a gente vê, através dessa sugestão aqui do Duquette, sobre essa questão do judaísmo, de que os judeus então eles queriam criar uma identidade étnica e eles criavam toda essa invencionice, muitas vezes com elementos que podiam até ser reais, mas misturados à fábula, misturados à mentira, para criar uma identidade cultural. A mesma coisa nós temos, por exemplo, na questão da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, com Hitler. Ele criou toda uma nova identidade para o povo alemão, baseado nas ideias que ele desenvolveu no nazismo, sobre a questão ariana, a supremacia, o domínio do mundo, a questão do Reich, do Führer e tudo mais. Para quê? Para que aquele povo se identificasse como uma unidade. Porque se você tem um povo dividido, esse povo ele não conquista, ele não vence, porque ele está espalhado, né? A melhor maneira de você vencer o oponente é espalhando ele. Então, se você tem um bloco unido, você tem uma potência maior. Então, esses grupos, essas pessoas, quando elas identificam esse tipo de estratégia, muitas vezes eles criam essa ideia. E com essa ideia eles criam então todas essas histórias e essas lendas e tudo mais para criar esse tipo de unidade. Bom, então entendidos todos esses elementos, né, essa primeira parte do que o Duquette vem argumentando é isso, de que a maçonaria provavelmente não tem origem templária nenhuma, não existem evidências que comprovem isso, evidências históricas, que ele especula que o grande mistério então envolvendo a questão templária fosse a descoberta de que todo o contexto judaico-cristão fosse uma grande mentira, uma grande invenção desses grupos, desses diferentes grupos, tanto de judeus quanto de cristãos e da igreja, e que isso então era um conhecimento muito poderoso que se caísse nas mãos dos populares, das pessoas de uma forma geral, poria em risco então a existência da Igreja Católica e por isso então os templários teriam sido destruídos.
Bom, para além desse ponto, ele vem falando também sobre a questão mágica, né? Que é o que eu já comentei anteriormente, que ele sempre teve interesse na questão da magia. E existe toda essa... baseado nessa lenda, né, de que a maçonaria, então, teria surgido lá com Salomão e a construção do templo, etc. Existem pontos que falam sobre isso. Por exemplo, nos livros das Mil e Uma Noites. E aí na página 29 ele fala assim: quando Deus revelou a Salomão que ele deveria lhe construir um templo, Salomão reuniu todos os sábios, gênios e afrites da terra e os mais poderosos demônios. Designou uma divisão deles para construir, outra para cortar blocos e colunas das minas de mármore e outras para mergulhar nas profundezas do oceano em busca de pérolas e corais. Algumas dessas pérolas eram como ovos de galinha ou avestruz. Então começou a construir o templo. Os demônios cavavam minas de jacinto e esmeralda. Faziam também blocos de mármore altamente polido. Aqui ele começa então a dar a entender o que ele intenciona num segundo momento, que é o quê? Falar sobre a questão mágica. Então o que a gente viu até agora? Que num primeiro momento ele traz todas as especulações, etc., que envolvem essa questão das lendas e tudo, tanto na questão da maçonaria quanto da questão do cristianismo e tudo mais, e as suposições mágicas, né, envolvendo todo esse contexto, que ele deixa bem claro que não existem, os maçons não praticam magia, e eu já expliquei aqui anteriormente o porquê, correto? Então, pode existir um maçom que pratique magia, mas ele não aprendeu isso na maçonaria, ok? Que fique bem claro, como é o caso do Duquesne. Ele é um magista? Ele é um magista. Mas ele aprendeu magia na maçonaria? Não. Ele aprendeu magia fora da maçonaria, em outras sociedades secretas, através de livros e tudo mais. Então, isso tem que ficar muito claro. E aí, o que ele começa a sugerir, então? Que independentemente dessa questão das lendas e etc., que tem que ficar clara na cabeça do indivíduo, que toda essa ideia, mesmo sendo lenda, funciona. É capaz de mover a mente das pessoas, é capaz de fazer com que as pessoas produzam coisas fantásticas. Então a questão que fica é, ora, se tudo isso é lenda, se tudo isso é fantasia, se esses indivíduos lá ancestrais nunca existiram, e se isso foi capaz de formar uma das religiões mais poderosas do mundo, que é o cristianismo e a Igreja Católica, foi capaz de criar uma das ordens mais ricas e poderosas do mundo, que foram os Templários, se foi capaz de criar uma das ordens mais poderosas do mundo, por diferentes motivos e diferentes épocas, que são os maçons, se toda essa lenda, se todas essas histórias são capazes de mover o mundo dessa forma, então o poder da crença é muito grande. E se o poder da crença é muito grande, independentemente se ele é real ou não, se no que se baseia a crença é real ou não, por que não fazer uso disso? E é nesse ponto, então, que ele começa a falar sobre Goécia. A parte 2 do livro, então, se chama A Magia de Salomão. Aí na página 95 ele fala assim: para fins práticos ou de estudo, o material que vem a seguir não pretende substituir o texto completo. Incluindo, não estou sugerindo tampouco que qualquer pessoa que o leia deva começar imediatamente a invocar espíritos. Espero, contudo, que, uma vez que esteja familiarizado com os métodos pelos quais os antigos magos usavam os instrumentos da lenda, do mito e da imaginação para obter domínio sobre o seu mundo, você perceba como pode usar esses mesmos instrumentos para transformar áreas da sua vida e da sua situação. Então aqui nessa segunda parte ele traz perguntas que talvez o leigo possa fazer e etc. E ele vem respondendo essas perguntas. A primeira pergunta é: você realmente espera que eu acredite que esse tipo de magia funciona? Os espíritos são reais ou imaginários? O texto diz que muitos espíritos têm poderes estranhos e arcaicos que não me interessam. Se os espíritos são simples partes do cérebro ou da mente, por que dedicar uma sessão inteira a buscar cavalos, obter prelazias ou acender velas aparentes sobre os túmulos dos mortos? Então essa pergunta tem a ver com a questão da Goécia, né? Certos poderes que os demônios têm, que são ditos lá nos textos. Então é lógico, esses textos da Goécia são textos da Idade Média e tudo, então muitas coisas, como ele fala aqui, achar o seu cavalo, né? Porque as pessoas andavam de cavalo naquela época. Mas é lógico que em tempos modernos, e aquelas questões que são ditas nos textos da Goécia são referências de poderes dos demônios, mas eles não estão limitados àquilo, né? Sem contar a questão da adaptação. Então, por exemplo, se os demônios achavam cavalos naquela época, que era o método de transporte que as pessoas tinham,
Então, por correspondência, o que a gente pode pensar hoje? Que aquele demônio que achava cavalo, hoje ele acha carro, ele acha moto, por aí vai. Bom, ele vem trazendo todas essas perguntas e respostas e ele analisa todas essas questões através de um viés psicológico, né, psicologista, que vai dizer então que o poder da mente, etc, blá blá. Lembrando que essa questão envolvendo a magia não é uma unanimidade, ok? O que ele vem trazendo é uma maneira de enxergar isso. Mas nem todo magista vai dizer que, por exemplo, os demônios da Goécia são manifestações da mente. Isso não é uma regra. Existem indivíduos que vão dizer que os demônios da Goécia são demônios de fato, que vivem numa realidade alternativa à nossa e tudo mais, e etc. Que não são partes do nosso cérebro, manifestações da nossa psique e tudo mais. Não. São outros seres vivendo outras vidas, em outras realidades e tudo mais. Então, é bom que fique claro isso, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, magia é questão mental. Essas pessoas falam isso muitas vezes como se isso fosse uma unanimidade entre nós magistas, como se todo magista pensasse isso. Não é o caso. Por fim, ele traz todos os elementos necessários então para a prática da Goécia, os 72 demônios, seus selos, os materiais a serem usados, as armas mágicas. Traz todas as instruções ali para que o indivíduo então possa fazer um cerimonial goético. Bom, então as conclusões técnicas sobre esse livro. Ele é um livro básico, intermediário, básico no sentido de que ele não vai se aprofundar muito nas questões, mas intermediário porque ele vai exigir que você tenha um conhecimento básico sobre determinadas questões, que vão oscilar ali entre templários, história, religião, cristianismo, judaísmo, mitologia e uma série de conhecimentos gerais envolvendo esse universo da religião, do esoterismo, do ocultismo. A primeira parte dele é toda focada nesse aspecto, já a segunda parte é exclusivamente focada na Goécia e na questão prática, de como você, então, iniciar a prática goética. Então, tanto nas orelhas quanto na contracapa aqui do livro, ele traz uma série de... Olha aqui, ó. Aqui nas orelhas, aqui atrás, aqui também. Ele traz uma série de resenhas, de críticas sobre o livro, críticas positivas, etc., que são meio exageradas, assim, que colocam esse livro como se fosse assim, uma revelação para o mundo de algo que vai abalar as estruturas do Ocidente, etc. É meio exagerado que a forma como as pessoas falam aqui, né? O livro traz, obviamente, algumas coisas que podem causar um certo impacto em algumas pessoas, que têm uma certa crença em muitas dessas coisas, que são pessoas muito influenciáveis pelo disse-me-disse, pela lenda, pessoas que, em geral, não têm o hábito de estudar, né? Mas, por um outro lado, pessoas que não têm o hábito de estudar, eu acho que não vão entender muito bem esse livro justamente pela forma confusa como o Duquette organiza isso aqui tudo e porque exige que elas tenham um conhecimento prévio de muitas coisas, como eu disse, né? Então, assim, para quem já é meio estudado, não causa tanto impacto, porque esse tipo de argumento aqui que ele traz é conhecimento comum de qualquer pessoa intelectualmente honesta, né? E sabe que muitas dessas coisas são lendas, são invencionistas, ou que ao menos não se tem provas concretas de muitas dessas coisas que são ditas aí sobre o cristianismo, o judaísmo e tudo mais. Então assim, mas no todo eu acho que o livro é recomendado sim, é um livro interessante, mas que ele exige então esse tipo de conhecimento prévio, então é interessante que você dê uma estudada primeiro na Bíblia, dê uma estudada no cristianismo, sobre o que é a maçonaria, sobre o que foram os templários. Até porque, para que se você for julgar esse livro, você julgue seu conteúdo pela razão e não pela emoção. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.